cultura nada mais é do que o jeitão de ser da empresa quando o dono não está lá. Primeiramente, para se definir uma cultura, a gente tem que definir as estratégias da empresa, né? Nós temos que definir quais são as diretrizes que nós queremos uma empresa. Então, nossa missão, nossa visão, nossos valores, nosso propósito. Através disso que você vai definir a sua cultura. Mas se você não tem primeiro os valores definidos, o seu propósito definido, seu e da empresa, não tem como você formar a cultura. Se você fosse desenvolver um produto para ir nessa embalagem da Maifredo, né? Vamos colocar aqui um suplemento para o sucesso. Quais ingredientes não poderiam faltar nesse suplemento? Olá, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast, o podcast que ajuda você, empresário do ramo farmacêutico, dono de farmacêutico, a crescer nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra. E aqui é Jacqueline Maifredo. Gente, vou te falar uma coisa. Se você não tiver inscrito no canal, você tá perdendo tempo. O Jorel, que vocês conhecem, o nosso farmacêutico, ele fala, inclusive, que se você é aí da área farmacêutica, a sua base quebra, produção não vai funcionar. Então, clica aqui no botãozinho, tá? E se inscreve. No sininho também, para você ser notificado sobre todos os nossos conteúdos aqui no canal. E, claro, compartilha para o máximo número de pessoas. E o tema de hoje tá sensacional. É um tema que poucas pessoas falam aqui, tá? O tema de hoje é o poder do líder no fortalecimento da cultura organizacional. E ninguém melhor para falar desse tema de verdade, gente, de verdade. Vocês não têm noção de quem eu trouxe aqui. O Jaclay, ele é o CEO e fundador da Maifredo Embalagens. Ele é autor do livro Simples, que deu certo. Ele é vice-presidente da Sindiplastia Espírito Santo, conselheiro da Findes, Jaclay Findes? Findes, Federação das Indústrias. Perfeito. E apaixonado por gente. Então, você entendeu? Só que não dá para entender se você não assistir o podcast até o final. Então, fica até o final, porque você vai ter vários insights incríveis nesse podcast. Vamos lá, Jaclay. Eu te apresentei formalmente. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui conosco. Pela sua disponibilidade de tempo. Gente, estávamos em um evento e ele preferiu sair mais cedo do evento. Alana, bora pra gente gravar, né? Então, olha o comprometimento que ele tem em entregar conteúdo aqui, né? Então, muito obrigada, Jaclay, por essa entrega já desde então, né? E eu te apresentei formalmente, se apresenta um pouquinho aí com o seu, para o pessoal te conhecer, desse seu jeito aí. Jeitão, né? De pessoas, Jeitão né? de pessoa. Alana, primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. Tenho certeza que toda vez que nós estamos passando conhecimento, nós estamos aprendendo. E eu vim aqui, sim, passar conhecimento, mas vim aqui também aprender, porque o aprendizado transforma, a liderança transforma, a cultura inspiradora transforma, e é isso que é a minha mensagem que eu deixo para o mundo, né? Mas eu sou esposo da Fernanda, sou pai da Jaque, sou filho do seu Pedro e filho da dona Júcia. Então, esse que é o Jaclay, né? É isso que eu vivo e é isso que eu sou inspirado, né? Então, tudo que eu faço, né, eu faço de dentro para fora, né? E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu empreendo desde os 7 anos de idade. Eu comecei a empreender com a caixa de picolé, né? Às vezes as pessoas veem uma empresa, né, que tem um tamanho e tal, aí eles falam assim, nossa, caramba e tal. Então eu faço questão de sempre, quando os nossos colaboradores, no processo de integração, eles assistem uma palestra minha contando a minha história, né? E de cada diretor, porque o líder ele tem que inspirar, né? E a pessoa tem que entrar na empresa te admirando. A pessoa precisa de entrar na empresa falando assim, cara, esse cara, ele já viveu, né, em todas as fases da vida. E por ter passado por todas as fases, então eu sei também onde o calo aperta, né? Eu sei o que motiva as pessoas. E a principal coisa de um líder, Alana,
é ter um propósito definido e massificar isso diariamente, né? Nós precisamos de estar massificando. Eu tenho um exemplo, hoje nós estávamos até conversando, né? Eu citei um exemplo para você de Jesus Cristo, né, e Hitler. Eles dois, né, tinham uma coisa em comum. Todos os dois eram espetáculos, né, espetaculares em liderança. E por que esses caras, o que esses caras tinham em comum? Sendo que um liderava pelo amor, o outro liderava, implantava o ódio. Mas todos dois, falava disso o tempo inteiro. Todos os dois, o tempo todo, eles estavam falando ali no que eles acreditavam, no propósito de vida deles. Então, não dá para você ser líder sem você ter um propósito de vida definido. Porque quando você tem o seu propósito de vida definido, você sabe o que você vai pregar na empresa. Então, antes de nós definirmos o processo, antes de nós definirmos do fortalecimento o propósito da empresa, nós temos que primeiramente ter o nosso. Por isso, nos treinamentos que eu pratico com o pessoal, antes de tudo, ele precisa definir o propósito de vida dele. Porque quando o líder tem um propósito de vida dele definido, fica mais fácil de tudo, né? Por isso que muitas empresas, quando fazem a transição e vendem a empresa e tal, acaba se perdendo, porque perde a essência do fundador, né? Muitas vezes a empresa até cresce quando o fundador sai, às vezes o fundador até atrapalha, né? Mas se o fundador for essa pessoa, que ele massifica a cultura, né? E cultura é o seguinte, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uau! Né? Muito bom. Eu sou uma empresária apaixonada por cultura, né? Nós temos uma equipe de internos, pessoas internas, né? De 7 pessoas. Só que, Jacley, desde quando eu tinha só uma pessoa trabalhando comigo, eu já me preocupava em passar minha visão, minha missão, meus valores, graças a Deus. E assim, eu agradeço a Deus diariamente por ter, né, me dado essa clareza desde muito nova, né, em transformar a vida de farmacêuticos, de empresários do nicho, né, de cosméticos, medicamentos e suplementos. E agradeço, eu sou grata por isso, né, de ele me usar como canal. E o fato é que o que me chamou muito a atenção, e é por isso que, né, eu te convidei aqui, é sobre como a facilidade, né, parece muito fácil a forma que você fala sobre as pessoas, a forma que você conduz a gestão de pessoas, né, as estratégias, né, de pertencimento que você aplica na sua empresa e que você leva para os seus mentorados também. Eu achei sensacional. E eu sou farmacêutica, né? Então, assim, eu gosto de pessoas também, eu gosto de desenvolver pessoas e, obviamente, desenvolver a equipe. Só que a gente não aprende isso na faculdade, né? E é a dor de muitos gestores, de muitos empresários, inclusive, que são da área técnica, né? Então, profissionais que são da área técnica e abrem uma empresa, né? No caso, farmacêuticos que abrem farmácia com manipulação ou indústria, têm uma certa tendência maior a desenvolver a ter essa dificuldade, né? Em gestão de pessoas que está totalmente relacionada com a cultura organizacional, não é isso? O que acontece? As escolas ensinam a gerenciar processos, né? Então, ensina a gerenciar indicadores, ensina a gerenciar processos, mas não ensina a lidar com pessoas. E as pessoas, a única coisa que elas têm em comum é que todas são diferentes. E as pessoas são indivíduos diferentes. E se eles são diferentes, eles precisam ser tratados de forma diferente. Lá na empresa, esse tratar de forma diferente já começa no processo de entrevista. Porque antes da pessoa fazer a entrevista, ela já recebe em casa para fazer um teste DISC. E quando ela chega lá, imagina só, se você vai entrevistar uma pessoa que ele é introvertido, e você vai entrevistar e fica olho no olho com ele. E aí, às vezes, você vai perder um grande potencial, um grande colaborador, porque você não soube entrevistar ele. Né? A responsabilidade é sua. Você vai deixar o cara nervoso, você vai deixar ele... Né? Porque para a pessoa que é introvertida, se você... pessoa sinestésica, por exemplo, você a encarou muito, a pessoa já está ali desesperada, né, querendo um emprego.
ele vai usar todas as artimanhas para poder te convencer que ele é o bom. Mas se ele ficar nervoso, você não vai conseguir extrair dele. Então, isso já começa no processo de contratação. Cada indivíduo é um ser único. Mas nós precisamos, então, já de começar a ter essa inteligência no processo de contratação. Não é da mesma forma que uma pessoa que é influenciador, você vai pegar um analítico e vai entrevistar da mesma forma. Então, nesse processo de entrevista, o nosso RH ele já entrevista já com essa expertise, né? Porque tudo na empresa está na contratação. A empresa é da porta para fora o que você põe da porta, o que você coloca de fora para dentro. Né? Se você coloca pessoas que não estão alinhadas com a cultura, obviamente você não vai conseguir fortalecer a cultura. Por exemplo, lá na empresa, nós temos oração todo dia de manhã. Todo dia de manhã tem oração. Então, uma das primeiras perguntas que nós fazemos para um candidato, antes de ele ir para a empresa ainda, na entrevista de vídeo, é o que ele acredita como ser superior. E nós não temos problema nenhum contra ateu, zero. Mas imagina só, num time de 90 pessoas, entra um ateu hoje, entra outro amanhã, entra outro depois, daí a pouco acaba com a nossa oração. Então, não tem problema nenhum, nós não temos problema nenhum com ateu, zero, eu não tenho problema nenhum. Só que nós gostamos de ter essa oração de manhã. E isso impacta no engajamento, né? Não faz, a pessoa fica, se a pessoa não está alinhada com a cultura, ela não vai engajando, não vai tendo pertencimento. E você falou sobre a escolha das pessoas, né? As pessoas devem estar alinhadas com a cultura. Mas antes disso, eu queria te perguntar, para quem não tem uma cultura forte, uma cultura alinhada, né? E aí, primeiro, deve-se fortalecer a cultura para saber para dar um norte sobre as pessoas que a empresa deve contratar. Me fala um pouquinho sobre essa relação, por favor. A cultura começa com dono, né? Não dá para você ter cultura na empresa se você não tem com você. Imagina só, uma pessoa que, para ele, pontualidade é um valor da empresa e ele preza isso aí no candidato. E aí o candidato chega na hora certa. Só que ele marcou com a pessoa às 13 e vai entrevistar as pessoas às 14. Qual a mensagem que ele já está passando? Não só para o candidato, quanto o restante da empresa, que está sabendo desse processo de entrevista. Então, não dá para você... hoje a gente estava até comentando, não sei se foi com você que eu estava comentando, tipo assim, não foi. Eu quero que a pessoa tenha a cultura de dono. Mas como que a pessoa vai ter pensamento e cultura de dono se o cara ganha R$2.000 por mês? Ele não vai ter pensamento de dono, né? Então, cultura é a forma com que você contrata, a forma com que você demite. Tudo isso aí está dizendo, né? Imagina só que eu passo aqui na empresa e vejo... Desculpa, fala melhor, define melhor a cultura, só para quem está entrando aí nesse mercado entender. Fala mais sobre. A cultura é o jeitão de ser da empresa, né? Mas para transformar a cultura, primeiro nós temos que transformar nós mesmos. Né? Primeiramente, quando você vai fazer essa transformação de cultura, cara, o seu turnover é muito alto. E você vai ter hora que você vai chegar e pensar assim, não vale a pena. Porque você começa a ter uma rotatividade muito grande. Até você mesmo se encaixar, né? Se encaixar com o novo pessoal que está entrando, você se encaixar com o novo jeito que você quer para a sua empresa. Então, cultura nada mais é do que o jeitão de ser da empresa quando o dono não está lá. Muito bom. E aí? Aí vamos voltar para a pergunta inicial. Quando o dono, quando a empresa não tem uma cultura fortalecida, o que fazer? São várias coisas, né? Hoje nós fazemos várias ações de endomarketing, nós fazemos vários ritos, nós temos na empresa. Por exemplo, toda manhã, primeiramente, para se definir uma cultura, a gente tem que definir as estratégias da empresa, né? Nós temos que definir quais são as diretrizes que nós queremos na empresa. Então, nossa missão, nossa visão, nossos valores, nosso propósito. Através disso, que você vai definir a sua cultura. Mas se você não tem primeiro os valores definidos, o seu propósito definido, seu e da empresa, não tem como você formar a cultura. Porque, primeiro de tudo, você tem que formar isso.
né? Às vezes você vai falar disso aí, o cara quer ter cultura, mas ele nem tem as diretrizes da empresa. Então, bom, você definiu tudo isso aí, você tem que começar a massificar isso todos os dias. Né? O que é massificar para a gente? O nosso propósito, por exemplo, é impulsionar pessoas e negócios. Nós temos o Clube do Livro, nós temos o Clube do Conhecimento, então todos os nossos colaboradores estudam, exceto tem 6 que já são antigos e não querem, não é obrigado, é voluntário, mas a empresa compra o livro. A gente tem Clube do Livro também. A empresa compra o livro, é do colaborador, eles que escolhem, e uma vez por semana debate ali, né, sobre aquele capítulo, enfim, às vezes 2 capítulos, às vezes meio, dependendo do livro, dependendo do grau de maturidade que está a equipe. Isso é uma das coisas que nós fazemos, porque a maior parte das vezes, Alana, a pessoa não sabe que não sabe. A pessoa, né, o colaborador está ali, mas ele não sabe, fica aquele jogo, a empresa de cá e o colaborador de lá, isso não serve. Né? Nós estamos ali para somar um com o outro. Então, isso é uma coisa. Na contratação nossa, olha só como é que é a nossa contratação. Quando a pessoa passa em todo o processo, né, toda entrevista, então a gente usa várias técnicas para entrevista, quando a pessoa passa em todo o processo de entrevista, de emprego, hoje a nossa produção é 100 por 1, 100 candidatos para um ser aprovado. O nosso RH contrata toda semana, meio período. Ele está entrevistando. Mas você tem um turno tão baixo que está entrevistando? Tá. 2 motivos. Primeiramente, que ele vai ficar melhor em entrevista. Segundo lugar, ele pode conhecer alguém que é melhor do que o que nós temos. Né? Outra coisa, você tem um banco de currículo. Né? Imagina só, se eu já tenho aqui 10 currículos aprovados. Quando eu preciso de uma vaga rápido, eu não tenho que ir lá buscar um banco, 1000 currículos. Né? Imagina só, foi 1000 que eu entrevistei para aprovar 10. Eu já tenho aqueles 10 ali. Então, essa estratégia te dá uma velocidade maior na contratação. Mas, quando a pessoa passa em todo o processo, lá na empresa, o RH oferece para ele, que ele passou em tudo, passou já 3 dias na empresa fazendo integração, fazendo todos os cursos. Nós temos um EAD, faz todos os cursos de segurança, os cursos obrigatórios. E aí, depois ele vai, geralmente ele começa na segunda, na sexta. E na sexta, ele vai lá para fazer todo o processo de integração, onde o líder roda com ele e tal. Beleza, ele já está na empresa. E aí o RH chama ele depois e oferece para ele a metade do que ele vai ganhar para ele desistir da vaga. Então, olha só o tanto que isso já filtra a pessoa. Por que filtra? Primeiramente, você vai filtrar aquela pessoa que, por causa de 10%, ele não vai para outra empresa. Se ele não aceitou, porque ele é uma pessoa que tem pensamento de longo prazo. Problema, qualquer relacionamento com pessoas de curto prazo. Né? É um relacionamento momentâneo, é complicado, não é duradouro. Então, a gente atesta várias coisas com essa pergunta. Beleza, fez isso daí, passou e tal, beleza. No sábado, nós entregamos na casa dele uma cesta de café da manhã. Uau! Dando boas-vindas para ele na empresa, com a foto da equipe, dando boas-vindas para ele. Cara, você não pode encantar só o colaborador, você tem que encantar a família também. Aí às vezes as pessoas, por que você não entrega ele? Quando ele... Não é ele. Nós temos que... O ser humano, ele é sentimental. A pessoa que passou por tudo isso, a família já passa a ser apaixonada com a empresa. Né? Então, quando ele vem na segunda-feira, que ele vai começar a trabalhar, dependendo do posto de trabalho que ele for, já tem lá boas-vindas nos boxes dele, já tem... Então, nós temos que encantar, né? Então, todos esses detalhezinhos, depois eu vou estar falando mais coisas que nós fazemos, né, de ações de endomarketing, mas todos esses detalhes, Alana, vai fortalecendo as pessoas para acreditar no que você acredita, elas precisam de te admirar. Se elas não te admirar como líder, você não consegue fazer com que elas acreditem que você acredita. Perfeito. Você falou, né, chegou no ponto que eu queria, líder. Né, trazendo um pouquinho para a tua experiência, Jacley, como a sua visão de liderança influenciou o desenvolvimento da cultura organizacional? Porque eu acho que a cultura ela é construída, né?
E assim, você tem uma história com a sua empresa de embalagens, a Maifredo. Eu tenho uma história, eu sempre quis, né, ter a cultura forte na empresa, só que eu não era uma boa líder. Eu sempre tive essa liderança nata, mas alguns comportamentos meus, a própria comunicação não estava assertiva. E aí, qual foi meu ponto de virada? Foi quando eu fiz uma pesquisa de clima organizacional e a Isabela... levou um monte de porrada. Eu não dormi nesse dia, de verdade. Ela passou 6 meses fazendo levantamento com o time, com a equipe. Depois eu vou te contar a experiência minha. Eu quero saber. Eu faço lá na empresa. E aí, fez pesquisa com os clientes também, Alana, para os clientes, perfeito. A AB tá lá na ponta. Agora, para a equipe, o time, assim, sabe, nem sei descrever que tipo de monstro eu me vi ali. O que ela me colocou ali na apresentação, né, dos resultados, eu não sou aluna, eu sou um verdadeiro monstro, né? E assim, sempre eu me preocupei que as pessoas, elas estivessem felizes na AB, felizes, isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, com o propósito alinhado. Semana passada, eu chamei um parceiro para dar um treinamento sobre propósito. Olha isso, não é toda empresa que faz isso não, né? Por quê? 3, 4 dias depois, teve um pedido de demissão de uma pessoa super querida, mas ela viu... Você descobriu que não era ali. Que não era ali que estava e tá tudo bem, melhor para mim. Porque o que é que adianta eu votar e para ele também, muito mais para ele também. E aí, o que é que adianta eu estar treinando, tendo uma visão de crescimento daquela pessoa, criando uma expectativa daquela pessoa, porque hoje minha equipe, eu treino ela para desenvolvê-la para ir para cargo de gestão, obviamente se a pessoa quiser, né? E aí eu ia investir toda a minha energia e ela não ia estar não estava com o propósito alinhado, né? E aí eu achei muito positivo, mas só resumindo aqui minha experiência, foi a partir desse trabalho, né, que eu virei a chave e resolvi investir cada vez mais. Aí eu comecei a fazer 2 reuniões, check-in, check-out, né, reunião na segunda e na sexta, clube do livro. E você que está nos assistindo, fica até o final, porque o Jaclay, ele vai dar, eu aprendi muito com ele, aprendo muito, e ele vai dar muitas dicas e insights para você fortalecer a tua cultura, tá? E se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas que, tem muito ganho por aqui, você vai ter grandes resultados aqui com esse conteúdo. Mas vamos lá, qual foi o teu ponto de virada, né? Como a sua visão de liderança influenciou Jaclay no desenvolvimento da sua cultura, o fortalecimento? A minha história foi bem engraçada, assim, né? Eu já estava com a empresa, que já vendia muito bem, eu tinha 30 funcionários, mas eu não tinha gestão. Uhum. Eu contratei um coach para fazer um trabalho comigo e fazer um trabalho também lá na empresa, com o pessoal. E um belo dia, ele já estava lá, já tinha uns 1 mês, 2, eu cheguei de manhã, no dia que ele ia toda quinta lá na empresa. Quando eu cheguei na empresa, ele estava sentado na minha cadeira, e aí pensei que ele estava ali fazendo... Eu sentei na outra, na frente, e comecei a conversar com ele e tal, e aí deu 1 hora de conversa, deu 2, aí eu falei assim, Marcão, deixa eu te falar, tem um monte de coisa para fazer ali e tal. Ele falou assim, mas essa cadeira aqui é de quem? Eu falei assim, é minha. Mas você é o que aqui? Eu falei assim, eu sou o dono da empresa, sou o líder aqui. Ele falou assim, as pessoas mudam ou por repetição ou por forte impacto emocional. Por repetição não estava mudando, sabe? Aí ele me deu um forte impacto emocional. Ele falou assim, cara, você não é líder. Você é um covarde. Quais são as metas da sua empresa? Qual é o seu planejamento estratégico? O que é isso? Não sei o quê. O que você faz? Cara, você sai aqui, dá um de bonzinho perto de você e fica metendo pau em você. Não sei o que. Eu falei assim, ele falou assim, você é um empreendedor de merda. Foi pior do que a minha, viu? Cara,
Aí eu peguei, não, mas depois tem mais. Aí, Alana, eu falei assim, caraca, cara, mas meu ego, pô, eu contratei esse cara. Aí chega aqui e me fala, ele falou, cara, você não tem nada, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Aí aí eu demiti ele. Eu até conto isso no meu livro. Eu demiti ele, aí eu falei assim, mas só que aí esse gramado passou a ficar do meu lado, né? Porque no meu ouvido toda hora eu estava ouvindo aquela voz do Marcão. Isso. Fui para casa à noite, parece que o Marcão estava dormindo do meu lado. Alana, aí quando deu 5 da manhã eu mandei a mensagem, Marcão, deixa eu te falar, eu preciso falar com você, a hora que você puder me liga. Aí deu 6, ele me ligou. O que foi? Eu falei assim, não, rapaz, deixa eu te falar, que eu queria ver para você voltar e tal. Ele falou assim, não, rapaz, já tô com outro. Quinta-feira eu já tinha um cliente já que já queria esse dia e tal, eu já peguei outro. Eu falei, não, Marcão, mas, cara, assim, não, você não quer mudar, ué. Você me dispensou. Aí eu falei, não, mas deixa eu te falar, vem. Aí ele conversou bastante comigo, eu falei assim, eu te pago o dobro, então. Aí, tipo, ele estaria me cobrando hoje R$1.000 por dia, eu falei, não, eu te pago 2. Aí ele falou assim, rapaz, é isso mesmo? Eu falei, não, então eu vou. Aí ele voltou. Só que aí eu já estava mais manso, né, para aceitar, né, o que ele ia. Enfim, aí ele ficou e me ajudou muito, né, nessa parte de liderança, essa parte mental, controle emocional e tal, me ajudou muito. Depois me ajudou a colocar outras consultorias na empresa, na área de gestão e tal. Mas quando eu fui pagar o Marcão, ele falou assim, aí eu fui pagar o que eu combinei, né? Aí ele falou assim, não, eu vou receber só o que era, eu só queria saber se você queria muito. Ele falou. Então, ali foi o ponto de virada, foi aquele choque que eu tomei. E aí eu comecei a buscar, aí fui estudar muito sobre cultura, fui estudar muito sobre liderança. Mas mesmo assim, um dia tinha um outro, fizemos uma análise 360 da empresa logo em seguida, acho daí pouco tempo. E aí o Paulo, que foi fazer a análise 360, ele chegou, me entregou primeiros comentários bons no dia. Aí eu fiquei todo feliz, né? Peguei ali, todo mundo elogiando e tal. Quando chegou no outro dia, ele chegou com outro relatório. Isso após. Após, no outro dia. Uhum. Caracas, Alana. Aí eu falei assim, nossa senhora, caraca, quanta porrada. Eu falei, será que eu sou tudo isso? É impressionante como a gente demora a se enxergar. Isso tá muito relacionado ao autoconhecimento também, né? Aí ele falou comigo assim, Jacley, nós temos um problema sério aqui na empresa. E é um problema curto, tá? Ele falou, tem 4 letras. Eu falei assim, seu problema é cultura. Ele falou, mas o problema na cultura, ele só tem 4 letras. Eu falei assim, mas é o que é? Ele falou assim, V-O-C-E. Eu falei, é você. Caraca, aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí comecei, Alana, a buscar e colocamos uma consultoria. Aí eu fui estudar muito sobre isso, mentorias, livro, enfim. E aí fui descobrindo várias maneiras de fazer ações de endomarketing. Até tem um livro, tem 2 livros do Bob Nelson, que eu quero até indicar para o pessoal aqui. Um, que todo mundo que entra lá na empresa, ele lê esse livro durante o período de experiência, que Faça o que tem que ser feito. É um livro para o colaborador, né? Como ele vai se desenvolver na empresa, ações que ele tem que... Porque às vezes é o que a gente estava conversando hoje, Alana. A pessoa não sabe que não sabe. Acontece muito isso, a pessoa não sabe que não sabe. E esse livro ajuda muito, tá? Muito mesmo. E a gente também ali, né? O líder imediato, auxiliando, sempre fazendo ali o debate do livro com a pessoa. E tem um outro livro muito bom também de ações de endomarketing, que é do Bob Nelson também, 1001 Maneiras de Encantar Seu Colaborador. Esse livro é fantástico também, tem muita coisa. Mas, então, nós começamos a criar coisas, Alana, dentro da empresa, para fortalecer a cultura. Como aniversariantes, então, todo dia 1º, nossa empresa é gestão aberta, todo dia 1º, nós cantamos parabéns para os aniversariantes do mês anterior. Aí nós abrimos todos os números da empresa para todo mundo. Tem um café da tarde. Esse é um ponto. Deixa eu te interromper nesse ponto, porque
É muito comum do empresário, né, não ter essa transparência, guardar os números da empresa, as 7 chaves, ter medo do funcionário criar olho gordo. O que é que você fala sobre isso? Lá na AB é tudo muito transparente também. Eles sabem quanto a gente fatura, onde a gente quer chegar. Isso, Esse assim, para mim é medo fundamental. de olho gordo eu não tenho, porque meu pai fala assim, ó, ele fala que olho gordo é mais fácil furar, né? Então... Gostei. Não, Alana, eu acho que um dos nossos valores lá é transparência, né? Então, sim. Transparência, comprometimento e simplicidade. Uhum. Então, tudo nós vamos fazer. Se chegar lá com coisas, portanto, meu livro é o Simples que Deu Certo, porque eu acredito muito no simples. Uhum. E são as coisas simples que fazem a grande diferença. Uhum. Citar um exemplo para você, posso até te mostrar depois aqui, né? Uma das coisas que eu faço é tão simples, né? Mas quando a pessoa entra na empresa, ele coloca, tanto no meu telefone quanto todos os diretores da empresa, o aniversário dessa pessoa. Uhum. Ele coloca o aniversário dessa pessoa e eu estava vindo para cá antes de ontem, acho que foi quarta-feira que eu estava vindo. Tinha 2 aniversariantes, tentei ligar, não consegui, eu fui lá, peguei, fiz um vídeo. Não, fiz um vídeo, porque o vídeo conecta mais, né? Então, fiz um vídeo, mandei. As pessoas, são coisas simples. Aí a pessoa fala, mas você faz isso? Eu faço. Por que eu faço? Isso me toma 2 minutos por semana. E é tão simples que as pessoas não fazem. Total. É tão simples que não fazem. Outra coisa, eu tenho um Trello que tem a foto e o nome de cada colaborador. A pessoa entra lá, eu vou chamar ele pelo nome. Se eu cheguei lá na produção, tem uma pessoa nova lá, porque eu não participo de processo de entrevista. Uhum. Se tiver uma pessoa nova lá, eu vou olhar no turno dele, que olhei no Trello, sei o nome dele, já chegou. Aí, fulano, tudo bem com você? Porque é muito simples, né? O nome da pessoa é a palavra mais doce que existe. Total. Né? Falar Alana, você já sabe que é você. Então, são coisas simples. Gera né, conexão, né? Você ser chamado pelo nome. Uhum. Então, são várias ações que nós fazemos. Nós temos um calendário de cargo, entendeu? Todos os cargos lá na empresa. As pessoas, ontem, por exemplo, foi dia do profissional de logística. A gente entrega lá um brinde para o profissional de logística. Então, nós temos um calendário de cargos, né, onde a gente premia. Nós temos um programa de assiduidade, que eu já até comentei com você do programa, né? Uhum. A pessoa recebe um valor por não faltar. Com 6 meses, nós fizemos um trabalho em cima da pirâmide de Maslow. Porque com 6 meses sem faltar, ele troca a capa do crachá dele, para de ser cristal e passa a ser prata. E naquele mês ele recebe dobrado a assiduidade dele. Uhum. Aí beleza. Aí ele volta a receber a assiduidade normal. Com 12 meses sem faltar, naquele mês, ele recebe a dele e mais 2 de premiação. Uhum. E troca a capa do crachá para ouro. Fica da cor do seu blazer. Aí beleza, ele volta. 18 meses ele não troca o crachá, ele recebe mais um bônus, a dele mais uma. Com 24 meses ele recebe a dele, que ele recebe mais 3. Uau. E naquele mês ele vira sangue azul, porque a nossa cor é azul. Aí ele legal. passa a ter a capa do crachá dele azul. Por quê? Se a pessoa tomar uma advertência ou faltar, além dele não receber, ele cai um nível do cartão, do crachá. Porque isso trabalha a autoestima da pessoa. E com isso você vai criando uma cultura, uma série de coisas que nós tínhamos, que depois quando eu fui descobrir problema de qualidade, problema de engajamento, problema de produção, um monte de problemas que nós tínhamos, se resumia na única coisa, era o turnover alto. Mas como que você elimina o turnover? Fazendo ações de fortalecimento de cultura. E a gente massifica isso o tempo todo. Então, tem várias coisas que a pessoa com 5 anos de empresa vai para um parque aquático, para um resort com a família, por conta da empresa. Quem é ouro acima no dia do aniversário, ele tem folga no dia ou na semana, ele que escolhe o dia, né? Alinha com o líder. Então, tudo nosso é alinhado para as pessoas não faltarem. Fizemos vários eventos já para as mulheres dos colaboradores, para as mães, porque não é o que nós vendemos. A ideia não é somente a assiduidade que ele recebe. É se ele pegar e aplicar esse dinheiro todo mês, ele aposenta com a aposentadoria de 70 mil. Então, nós não
Nós não trabalhamos a sua idade, e sim a aposentadoria de 70 mil. Você não vende que o cara vai ganhar só R$ 283, Não. que não é só, né? É. Para um salário mínimo corresponde aí a quase 20%, não é isso? Então dá um 15º. Só que você vai além, você mostra que com a aplicação Se ele desse aplicar valor aquilo ali, mensal, 40 mensal, uma pessoa de 20 anos, com 40 anos fazendo isso aí, ele aposenta com R$ 70 mil de lucratividade, de renda. gente, isso é uma forma de agregar valor ao seu bônus. Você que já aplica estratégia de dar bonificação, de dar premiação, olha que bacana, agrega demais. E ainda ensina a tua equipe, né, a enxergar a longo prazo. Uau. Me conta, eu ia te chamar de Maifredo, mas... Me conta, Jacley, vou seguir uma linha. A questão da liderança, né? A gente vai se desenvolvendo também, a liderança e a cultura estão muito relacionadas. Fazendo um resumo do que você falou até aqui, né? Só para eu entender se eu estou na linha de raciocínio. Bom, para uma empresa ela fortalecer a cultura, ela tem que partir de uma boa liderança. Para partir de uma boa liderança, o gestor ele tem que no mínimo, ter um autoconhecimento, né, se autoavaliar para melhorar cada vez mais como líder, né? A que você atribui o desenvolvimento de um líder? O que te incentivou, o que contribuiu com o teu crescimento como líder? Liderar não é difícil, ser gestor também não é difícil. O difícil é ter ambidestria. É ser os dois. Conta mais. Ser os dois. Ser líder e ser gestor, né? Eu comparo um pouquinho com a bicicleta, né? O líder é aquele cara do guidão ali, da roda da frente. Vai abrindo o caminho, ele cuida da cultura, ele vende a ideia, ele busca inovação, ele traz coisa nova de fora. Esse cara é o líder. Mas ele sem quem traciona lá atrás também, que é o gestor, que cuida dos processos, que cuida dos indicadores e tal, também não funciona. Então, dependendo da empresa, você vai até conseguir ser líder e ter alguém que é gestor. Mas uma empresa de um porte médio, geralmente você vai ser os dois. Né? Os dois. Porque as duas coisas, manter esse equilíbrio, porque geralmente quem é líder, ele é aquele cara ali, executor, comunicador, ele que avança inspira. e tal. E o gestor precisa ser analítico. Eu dei essa sorte, né, porque nós somos em 3 sócios na empresa. Eu fundei a empresa, depois vendi 8% para a Fernanda, que agora ela é minha esposa, e vendi 17% para o meu irmão, já tem 8 anos isso, e deu super certo, porque cada um tem uma habilidade. Eu chego lá com um monte de ideia, né? Chego com 10 ideias, eu falo, já vou levar 10, que eu sei que ele vai me desmontar essas ideias, só vai sair 2 daqui, sabe? Então ele é aquele analítico, né? Ele é aquela pessoa que ele te faz um monte de pergunta, te faz pensar e tal. A Fê já é aquela pessoa que gosta de tudo certinho, então ela já vai, mas como é que vai ser isso, assim, assim? Então nós precisamos de ter, né? Exercer, para você fortalecer cultura e liderar e gerir ao mesmo tempo, você precisa de ter, né? Esses 2 braços, né? Exercer essa ambidestria, né? Mas o papel do líder nesse fortalecimento de cultura, primeiramente, né, é definir as estratégias, que a gente já comentou lá atrás. Definindo isso, falei também lá sobre Hitler e Jesus, né? Porque os dois assim, massificavam muito isso. Deixa eu colocar aqui, eu te entendi, tá? Completamente, mas para deixar ainda mais claro, Jacley, para o pessoal que está assistindo, porque eu sei que liderança é uma grande dificuldade do nosso público. Eu te pergunto, ok, definir estratégias, tá? Vou implementar, por exemplo, o Clube do Livro eu já tenho, inclusive, só um parêntese, um dos nossos valores que eu não negocio é estudo. Né, estudar, conhecimento, autodesenvolvimento. Por quê? Porque nós oferecemos transformação. Então, no mínimo, minha equipe tem que se desenvolver. E quando eu comecei a implementar um desses pontos, que foi o Clube do Livro,
eu percebi que nem todo mundo, olha que legal, nem todo mundo aderiu de cara. Fui insistindo. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que praticamente não lia e hoje é o que mais lê, por conta do Clube do Livro. Mas o que é que eu tô querendo, onde é que eu tô querendo chegar? Ok, existem as estratégias, né? Você deu aí várias, a do crachá, de pertencimento e tal. Mas como essa pessoa, ela vai incentivar as pessoas a aderir a essas estratégias? Porque estratégia dá para implementar um monte. Você deu exemplo, inclusive, lá do evento para as mulheres, né? Que você foi fazer uma palestra, no primeiro momento, tinha ali a estratégia de fazer a palestra. Uma ideia genial. E aí, se a equipe não quiser ir, se a equipe não quiser se capacitar? Uhum. Eu tive muito esse problema, Alana, lá no início, sabe? Por quê? Eu pensava que eu só tinha que me capacitar. Uhum. Aí, o que acontecia? Putz, eu chegava ali, cheio de ideia, só que naquele momento eu estava muito distante. Imagina só. Mito da caverna. Uhum. Mito da caverna, um dos que estavam, né, presos lá na caverna, saiu, e quando ele voltou para tentar buscar os outros, eles não queriam sair, porque ele já sabia que lá era um campo bom, um campo aberto. Uhum. Só que quem estava na caverna não sabia. Então, o principal objetivo é a gente, sempre que for fazer qualquer coisa, levar a sua liderança junto, né? Porque você não consegue implantar alguma coisa forte com um time fraco. Então, o principal, assim, para você falar, vou desenvolver uma liderança, primeiramente a gente tem que estudar, né? Não dá para você... Primeiro, o gestor tem que se tornar um líder. Exatamente, tem que se tornar um líder. Uhum. Mas não dá para você se tornar um líder sem você mostrar para as pessoas que existem coisas lá na frente que dá certo. Porque nós tivemos uma aula ontem, né? Uhum. Que naquilo ali, muitas coisas eu era cego. Sobre inteligência artificial. E muitas coisas eu era cego, né? E aí, se alguém só chegasse para mim sem me mostrar claramente, igual foi mostrado ontem, e tal, e falasse, não, vamos fazer isso, eu falo, isso é coisa do capeta. Isso não dá certo, né? Então, o que nós precisamos é de criar essa consciência nas pessoas que dá certo. Esse que é o papel do líder. E qual é a maior habilidade que essa pessoa deve desenvolver para implementar essas estratégias? O líder, ele tem que ser... Porque tem o CMO, né? Enfim, tem vários. O líder, ele tem que ser o CFO. Ele tem que saber vender a visão dele, a visão futura. O líder, ele tem que ser vendedor da ideia dele. Se ele não souber vender a ideia dele, ele não consegue levar o time junto. Comunicação. Ele tem que ser bom. E vou voltar lá atrás que eu falei, as pessoas têm que te admirar, acreditar em você. Já aconteceu várias coisas, né? E um dia, meu irmão falou assim, caraca, Jaque, você lembra um dia assim, a gente conversando, né? E ele estava na roça, na casa dos meus pais, e aí ele falou assim, cara, ó, já teve coisas na empresa, eu acredito mais no Jaque. Ele me chama de Jaque. Porque, cara, já teve vez que assim, que eu falei, cara, agora não dá mais, a empresa agora afundou. Daí a pouco chega o Jaque com a solução. Então, as pessoas, essa semana ainda, eu estava na reunião de diretoria, e nós estamos lendo um livro que é de cultura e liderança, e ele estava falando muito da empresa com a visão do fundador, né? Aí a Fernanda ainda falou assim, caraca, mas eu acho que realmente é complicado, né? Porque qualquer coisa que tem, assim, de diferente, coisa que é de novo e tal, a gente vai lá pegar a opinião do fundador, porque a essência ali é dele, né? Então, o papel do líder ali, do gestor, é tentar fazer, saber vender a ideia e ser realmente a ideia que ele faz acontecer, né? Já aconteceu comigo, Alana, de um dia a pessoa falar comigo assim, trabalhar na empresa e falar comigo assim, cara, eu queria te falar um negócio. Pode falar. Eu vou assim, deixa eu te falar, você não vive o que você prega. Eu falei assim, não, você que não conseguiu entender minha visão ainda, e eu vou te provar. Aí, passado um tempo, ela não estava mais lá na empresa, mas não por isso, ela que saiu por outro motivo, mas melhor ideia que vence, não é a minha. Acho que é dar palco para as pessoas, né? E aí, um dia ela foi lá nos visitar, hoje ela é minha amiga, e ela foi lá visitar, ela falou assim, caraca, cara,
você me deu um tapa na cara, hein? Olha Tudo aquilo isso. que você tinha falado, você falou que eu não tinha entendido a sua visão, realmente, você me surpreendeu. Então, o papel do líder, primeiramente, é dar palco. Quando as coisas dão errado, você olha no espelho. Quando as coisas dão certo, você olha para a janela. Uhum. É isso que é dar palco para as pessoas. Quando você vai lá num circo, quem monta toda aquela estratégia lá, não tem palco. Né? E é isso que é o papel do líder. Ele não precisa ter palco. Ele tem que fazer acontecer de uma forma que ele dá palco para as pessoas. Né? Não ficar focando muito também. Às vezes o líder foca muito no passado. Nós precisamos, sabe, Alana? Visão de futuro, Visão né? de Pra futuro, frente. porém, o carro tem o para-brisa grande, mas tem um retrovisor pequeno. Tá, Não dá para você dirigir sem retrovisor, tá. que é algo que você fortalece tudo da cultura tá em volta. Uhum. Como que você vai decidir as metas suas de futuro, né, para você passar para sua equipe, se você não tem nada de histórico para trás? Então você precisa dar uma olhada cada vez em quando também nos seus indicadores aqui, como é que tá, como é que é isso, como é que é aquilo. Hoje nós tivemos uma aula lá, né, de economia, onde tinha os indicadores dos anos anteriores. Se ele não tem os indicadores dos anos anteriores, como é que ele vai ter uma visão de futuro? E eu vou te falar um negócio, 90% das pequenas empresas não tem indicador. Não tem histórico, não tem background para tomar decisão, não tem. Né? E a meta deles é só de venda, não é meta de lucratividade. Vender mais é vaidade. Total. Voltando ainda para a contratação, Jaclei, você falou assim sobre cultura, como a cultura vai impactar na contratação e ainda ficou maquinando aqui. É possível, né, para uma empresa que já tem o dono já tem uma visão, já tem seus valores, já tem uma visão de crescimento, tem valores. É possível na sua opinião, você acha que é possível contratar uma pessoa que não esteja com os valores tão alinhados, né? E com o tempo essa pessoa se engajar? Ou você acha que nem vale a pena investir tempo nessa pessoa? Eu já tive algumas experiências assim, sabe? Contratei um baita currículo, mas péssimos valores. Uma época eu tinha um funcionário que ele trabalhava na logística, um dos dias, e eu postergava e demitia, eu ficava só adiando, eu não tinha coragem, porque eu falava assim, não, mas aqui esse cara é muito bom e tal. O dia que eu fui participar de um curso, que o cara tava falando muito de cultura, aquilo foi encaixando, aí ele falou depois no final, nós temos que ter estômago para tomar decisão. E eu cheguei, eu nem avisei ninguém, eu fui lá demitir. Foi um dos melhores dias da minha vida, porque esse cara não estava alinhado com a nossa cultura. Ele tinha os valores dele, ele não era uma pessoa, um cara incrível. É uma pessoa, 10, fantástico, mas ele não estava alinhado com a nossa cultura. Um exemplo, assim, algum problema na postura? Não engajava. Nós temos lá essa energia de grito de guerra, de não sei o quê, isso aí, fazer um grito de guerra, o cara tá ali. Entendeu? Muito frio. Não é a nossa cultura, não é o jeitão mais frio de ser. Então, Alana, as pessoas contratam currículo e demitem comportamento. Sempre. Eu não conheço um casamento que se desmanchou porque o cara engordou, porque a mulher engordou, porque o cara ficou careca, porque não se desmancha por isso. Desmancha pelos valores. A mesma coisa a empresa. Contrata aquele baita currículo, mas se não tiver um filtro de valores, aí acaba se perdendo, porque são coisas insustentáveis. Mesmo com feedback, vou te dar um feedback, por exemplo, vou contar um caso prático, né, com um farmacêutico. Uma das nossas culturas é o quê? Estudar. Aí eu cheguei para excelente, eu amo esse farmacêutico. E aí, só que o que é que estava me incomodando? Sou uma pessoa que estuda o tempo todo, você sabe, né? Tô aqui, a gente tá aqui num curso, aí daqui a pouco tava numa feira, então tô aqui. Seja de fome de conhecimento, isso é uma marca muito forte minha. E aí, eu já tava investindo em uma pós para uma, e ele, nada. E aí eu cheguei e falei,
E aí, o que é que a gente vai estudar? Qual é o curso que você vai fazer, né? E eu sei que não é o perfil dele, mas por ele acreditar na empresa, por ele ser um excelente, ele entrega, né? Entrega o que a gente pede. Eu invisto nele, né? Pode ser que como qualquer pessoa, né? Pode ser que a cultura, os valores fiquem totalmente desalinhados, mas eu aposto nessa pessoa porque ela vem respondendo. E aí eu já vi ele buscando um curso, tal, né? E aí eu te pergunto, até que ponto vale a pena você investir em uma pessoa que não está tão alinhada com os valores, assim, com alguns valores? Eu, Jaqueline, não invisto. Né? Tá tudo certo. Eu, Jaqueline, vê que não tá alinhado, tchau. Se não sabe, aprende. Agora, valores você já traz de berço. Você já traz... É muito difícil você mudar em alguém. Existe aquela pessoa que não está engajada. E aí você consegue, através de feedback, né, você consegue... Por quê? Eu gosto muito de usar, né, a matriz 9 Boxes, né? Que é desenvolvimento pessoal da pessoa, o quanto que ele é alinhado com a cultura e o tanto que ele entrega, né? E às vezes a pessoa está aqui, ele nem entrega e nem está alinhado. Ou, às vezes o cara está aqui, ó, ele entrega muito, mas ele não está alinhado com a cultura. Tem uns que são treináveis, tá? Mas eu gosto muito de usar uma matriz do Jim Collins, que é o seguinte, você pega o colaborador e faz a seguinte pergunta para você: se esse colaborador estivesse na minha frente hoje, sabendo o que eu sei dele, eu contrataria ele novamente? Aí beleza. Aí imagina que você vai e essa pergunta seja: eu não contrataria. Aí você vai fazer outra pergunta para tirar a dúvida, né? Você vai falar assim: e hoje, se eu demitir essa pessoa, qual falta ele faria? Em muitos dos casos, ele não faz falta na empresa. Ele está ali, você não contrataria e ele também não fazia falta. Um colaborador desse você tem que demitir. Porque ele não vai mudar, ele vai até mudar, mas dá muito mais trabalho. Você mudar valores, imagina só, se chegar para você hoje para querer mudar os seus valores, sede de conhecimento, consegue mudar em você? De forma alguma. Então, você está vendo como é que é muito mais difícil, mas consegue mudar em você? Falar assim: Alana, você precisa de fazer esse curso para poder assumir esse cargo. Faria? Faria. Você está vendo como que valores não mudam? Valores não mudam. Então, assim, valores é algo que é a base de tudo na empresa. Se os valores estiverem desalinhados, não adianta, porque não vai dar certo. Total. E até que ponto a gente identifica que os valores não estão alinhados, ou é realmente porque a equipe não está engajada? Muitas vezes a equipe não, quase todas as vezes a equipe não está engajada, é o líder, né? Primeiramente, nós utilizamos lá um CRM do colaborador, porque todo mundo tem CRM do cliente, mas ele não tem CRM do colaborador. O colaborador, quanto melhor o nível de maturidade dele, mais você tem que estar perto. Eu estou começando um negócio agora, que é de treinamento, e hoje eu falei com o meu sócio, hoje de manhã cedo. Aí eu falei assim: agora, deixa eu te falar, a nossa empresa, nisso aqui, nós somos bebê. Então, hoje, o time da Maifredo, eu faço uma reunião semanal. Eu faço uma de diretoria, e depois eu faço uma de 1 a 1. Eu lidero só 3 pessoas lá. Então, isso aí tá ótimo, não precisa de mais. Agora, nós, curso, treinamento, ainda nós somos bebê. Então, nós não temos maturidade ainda. Então, nós temos que todo dia estar falando, nós temos que estar próximo. Todo dia nós temos que fazer uma reunião. Todo dia. Todo dia, 7 da manhã, nós temos que fazer reunião. Todo dia. Por quê? Dependendo Os líderes, né, no caso. Não. Nós estamos começando, eu e ele. Tá. Né? Então, todo dia, nós não estamos maduros com isso ainda. Então, imagina só um liderado seu, ou um líder seu, que ele não tem ainda um grau de maturidade. Quanto menor a maturidade ele tem, mais perto tem que ser a reunião da outra. E o que acontece é o seguinte: às vezes passa um mês sem fazer reunião. Então, o que também massifica a cultura do líder, ajuda a transformar valores, ajuda a ajustar valores, que a pessoa, talvez todo mundo tem valor, mas não está ajustado. Então, ajuda a ajustar o que é? Massificar
massificar a sua ideia. Então, o que que eu faço hoje? Tem uma reunião na segunda. Na sexta-feira, eu dou uma rodada na fábrica, na quinta, faço algumas perguntas ali, pessoal. Eu não opito, eu posso ver qualquer um fazendo qualquer coisa, eu não opito, não falo nada, mas eu anoto tudo. Porque nós temos que disseminar alguma coisa aqui na segunda, e até na sexta ela tem que chegar na base. E aí o que acontece? Você tem que ir lá verificar se a sua ideia que você teve, ela foi passada. Porque imagina só, eu tenho uma reunião da diretoria, aí beleza, aí imagina que é com o diretor de operação, aí depois ele tem os coordenadores dele, coordenador, encarregado e tal. Aí depois tem o pessoal, então tem uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões para poder chegar na base. E às vezes não chega ali, claro. Outra coisa é o seguinte, quanto menor for a pirâmide da empresa, mais você consegue treinar o seu pessoal da linha de frente. Sabe por quê, Alana? Os primeiros 15 segundos do seu colaborador na frente do seu cliente, na cabeça do seu cliente, diz tudo o que é a sua empresa. Porque as pessoas ficam focando muito no cliente e esquecem do colaborador. E é o colaborador que trata, quem está na direção da empresa, não adianta eu ser bonzinho para o cliente. Sabe por quê? Eu não estou no cliente. Eu lido lá na empresa, não faz nada de cliente, né? Alguns lá da curva A. Não, e é impressionante como o colaborador, ele replica o comportamento do chefe, né? Ou do líder. Às vezes eu observo assim meu time, eles estão falando exatamente igual a mim. Claro. Os comportamentos muito parecidos com os meus. Inclusive, eu vou falar aqui uma vulnerabilidade, né? Eu tenho um problema com pontualidade, que eu estou tentando corrigir. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu estava repassando para o time. E assim, um ponto muito importante que o líder tem que ter é essa humildade para escutar o outro. No caso, aconteceu com você, aconteceu comigo, né? No caso, os dois, foi uma história parecida, que nós dois levamos porrada. No começo, dá um mal-estar, dá uma chateação. No caso, eu não podia demitir porque a Isabela já tinha feito o trabalho, mas eu fiquei assim, como é que pode? Foi um sentimento de frustração, ao mesmo tempo às vezes sentir raiva, mas esse sentimento é com você mesmo, né? E aí você quer, às vezes, mas é parar, respirar e ter humildade para se autoanalisar. Eu preciso melhorar nisso, como é que eu faço para se eu tenho um problema com pontualidade, eu estou botando vários despertadores aqui, né? E eu já evoluí muito nessa questão, mas eu tenho muito a evoluir. Quem tem problema em comunicação, minha comunicação assertiva, que foi meu caso, né? Eu até conto uma história, já contei aqui algumas vezes, que quando eu era funcionária, farmacêutica, né? O meu chefe falou assim, Alana, eu recebi um feedback do time que você está falando de forma muito ríspida. Só que na minha cabeça eu falava assim, bem calma, e eu não entendia quando às vezes eu ia conversar com uma pessoa, dar um feedback, as pessoas começavam a chorar. Aconteceu uma vez com um funcionário. Mas é o grau de maturidade, né? E eu acho que a humildade, né, de se autoanalisar também, de escutar as pessoas, deve ser uma marca muito importante que o líder deve se desenvolver, né? A empresa é a cara do dono, né? E a equipe é a cara do líder. Mas dependendo do grau de maturidade, Alana, que a empresa, que os colaboradores tiverem, né? Porque quando você, por exemplo, quando eu vou lidar com diretoria, eu não aliso. Cara, vamos falar, tem que falar. Ali é lugar de reunião madura. Eu já aviso o pessoal, gente, aqui é reunião adulta. Sem mimimi. Aqui é sem mimimi. Então, ó, vocês podem bater, eu posso bater, e tá tudo certo. Aqui, saiu daqui, todo mundo abraçado, todo mundo, né? Não dá para poder levar nada pro coração. Então, mas se você tiver com um time que ele não tem um grau de maturidade ainda mais sênior, né? Vai ter sim esse problema. Já aconteceu muito comigo, às vezes o colaborador chorar, mas voltando aqui, Alana, quem nós somos não é quem nós achamos que nós somos, é o que o outro percebe que nós somos. Né? É mais ou menos tipo assim, né? Às vezes a gente acha que nossa marca é isso, o nosso posicionamento é isso, mas como que o cliente te vê?
Por isso né? é importante a pesquisa, né? A De pesquisa, satisfação. claro. Aí você vai com um colaborador, a mesma coisa. Tipo assim, pô, eu sou esse cara, eu faço isso, eu faço isso. Mas como que as pessoas te veem? Às vezes você vai vender a mesma ideia, mas você vai vender de um jeito diferente. Né? Mais ou menos eu estava comentando aqui dos 283 e os 70 mil. É muito diferente. A venda de um é a venda de outro. E você vai tentar vender a mesma ideia, mas de uma forma diferente. Você não consegue vender para a sua equipe. Total. Jacley, livros para quem quer se desenvolver em liderança, quem quer fortalecer a cultura. O que é que você indica? Primeiro é o Simples, que deu certo, né? Claro, claro, óbvio. E onde é que as pessoas adquirem o Simples que deu certo? Amazon. Na Amazon. Posso deixar aqui o link na descrição? Tem um livro muito fantástico para gestor, para desenvolver, né, gestão, que é o Mito do Empreendedor. Esse livro é fantástico. Mito do Empreendedor. Aí tem para liderança, né? Monge Executivo, De Volta ao Monsteiro, Líder Servidor, do James Hunter. Eu tenho um livro muito bom, que é um livro transformador, assim, para essa gestão também. O Desafio do Impossível. Esse livro foi um trabalho feito dentro da cervejaria Nova Rio pela consultoria Falcone. Pô, esse livro foi fantástico. Fizeram um trabalho tudo em cima da pirâmide de Maslow. Esse livro é muito bom. Foi aquele que a gente falou no transporte, né? Tem um livro de cultura que é muito bom também. Eu li ele esses dias, que é o Walking the Talk, né? Muito bom, andando com o que se fala. Sim, tem uma série de coisas, mas tem um livro que eu vou deixar aqui, que as pessoas não podem deixar de ler esse livro. Porque você descobrir na sua empresa qual é a única coisa que você vai fazer que vai transformar a sua empresa. Quando eu li esse livro, e eu tinha lido outros que foi casando assim, foi assim, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é criar ações de cultura para me diminuir o turnover. Olha isso. E esse livro é fantástico, a única coisa é um livro top. E aí tem vários outros livros, né, Lana? Livro, tipo assim, tem um livro que eu gosto muito, um livro antigão, mas eu já li ele umas 2 vezes, é um livro bem denso, né? Ele é denso, ele é um livro denso, mas é gostoso de ler, que é o Manuscrito, né? E até durante o livro todo do Napoleão Hill, ele não fala o livro, ele fala assim, nesse curso, né, que é as 16 leis do sucesso. Um pouco mais muito densa, bom. né, a leitura. Aí tem, né, para você desenvolver liderança, fantástico, mais esperto que o diabo. Esse livro trabalha seus medos, né? Porque o nosso inimigo, o diabo, na verdade, do empreendedor, é o medo. Né? Então tem uma série de... Vou falar de livro aqui, nós vamos estar falando até amanhã cedo. Muito bom. Então, pega essas dicas, esses insights para você fortalecer a cultura organizacional, se desenvolve ainda mais como líder, né? Se a gente for desenvolver aqui uma linha do tempo nesse podcast, gente, é um caminho natural, né? Só que você precisa estar disposto a mudanças, tá? Estar disposto a fazer acontecer, independente do seu estar disposto a fazer acontecer, independente do número da tua equipe, né? Se você tem 3 pessoas, se você tem 10 pessoas, se você tem 50, se você tem 100. Agora, é importante você se desenvolver cada vez mais como um líder. Se você tiver uma equipe maior, desenvolver trabalhos de liderança, né? E desenvolver essas estratégias, né, para fortalecimento da cultura organizacional. É um processo, não é do dia para a noite, da noite para o dia. Requer tempo, requer paciência. Mas o meu lema é 1% melhor a cada dia, né? Eu falo para a minha equipe, se hoje você for o mesmo de ontem, para mim tem alguma coisa errada. Porque aqui na AB, Kaizen. no caso lá na AB, você precisa evoluir 1% a cada dia, né? E eu sou realmente aquela líder que promove esse desconforto o tempo todo, né? Chego com desafio, não só internamente, mas também para os meus mentorados, porque faz parte, né? Faz parte desse trabalho de mudança, de evolução. A liderança, ela nos desenvolve muito, né? É um aprendizado mútuo. Tem que estar o tempo todo, né? Água mole, o pessoal às vezes fala assim, caraca, mas você cobra demais. Eu falo assim, deixa eu te falar. Qual é a pessoa que você gosta mais? A pessoa que entrou aqui na empresa quando você entrou ou a pessoa que você é hoje? Qual que você admira mais? Olha isso, que legal.
Aí ele fala assim, hoje, não, porque eu aperto. Se eu não tivesse apertado, eu falo assim, olha aí, filho que foi criado de qualquer jeito, o pai deixou fazer tudo, tá daquele jeito, né? E liderado é a mesma coisa. Líder bonzinho é líder bobinho. Total. Não dá. Muito bom. Para finalizar, Jaclay, é o seguinte, ó, você, né, fabrica aí as embalagens top, lindas da Maifredo. Se você fosse desenvolver um produto para ir nessa embalagem da Maifredo, né, vamos colocar aqui um suplemento para o sucesso, né? Quais ingredientes não poderiam faltar nesse suplemento? Busca de conhecimento diário, todo dia. Isso é indispensável para a formação de uma boa liderança, a estruturação de uma boa cultura na empresa. É todo dia um pouquinho, né? Não é, a Hebe Camargo falava que não é o que você come de Natal ao Ano Novo que engorda, e sim o que você come de Ano Novo a Natal. Olha isso, que então, bacana. É o que você faz todo dia é que vai fazer diferença na sua vida. Não é, vou fazer muito e depois para. Não é todo dia um pouquinho. Todo dia, Kaizen, está melhor do que eu era ontem. Se você chegar de tarde e você analisar, você falar assim, eu sou o mesmo cara, você já é pior, porque os seus concorrentes já são melhor. Muito bom. Uau, não te falei que ia valer a pena você se dedicar aí a esse tempo nesse podcast incrível, sensacional. Jaclay, muito obrigada por sua disponibilidade. Quer dar um recado aí para a galera? Pessoal, então é o seguinte, cuide dos seus colaboradores como você cuida do seu filho. Cada um tem um jeito de ser, cada um é cada um. As pessoas, a única coisa, eu vou repetir, a única coisa que todas as pessoas têm em comum é que todas são diferentes. Então, todos são tratados de forma diferente, todos são pessoas que merecem ser amados. Então, se você quer ser líder, você tem que ser, assim, aquele cara que ama as pessoas, você tem que ser aquele cara que você entrega o seu melhor. Ser líder é você ser exemplo, é você... Não tem como você falar assim, o meu funcionário precisa ler esse livro. Não, eu tenho que ter lido ele também. Então, ser líder é você todo dia estar entregando o melhor de você e ser incansável. É uma coisa que eu observo na maior parte de todos os líderes que eu conheço, que são pessoas de sucesso, que eles são pessoas incansáveis. Todos eles são incansáveis. Busca de conhecimento. E outra coisa, às vezes a minha esposa fala comigo assim, amor, você deu uma aula para a pessoa aqui, e por que a pessoa vai no seu curso? Então, não, amor, deixa eu te falar um negócio. Se eu não esvaziar, não cabe mais. Olha isso. Então, se você tiver com a xícara cheia, não vai caber mais conhecimento. Esvazia, passa o que você tem. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Muito bom. Fala para o pessoal onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Você tem uma imersão com foco em gestão de pessoas, liderança, cultura. Fala um pouquinho. O nome do programa é Gestão ao Ponto. Eu tenho um canal também no YouTube, Gestão ao Ponto, onde eu posto conteúdos semanais também. Tem um podcast, Gestão ao Ponto. O Instagram, tem bastante coisa no Instagram também. É Jaclay Maifredo, que é J-A-C-K-L-E-Y. Maifredo, M-A-I-F-R-E-D-O. Isso aí, e nos segue também, Maifredo Embalagens. Nós fabricamos embalagem para vários segmentos, né? Então, você que é de suplemento, você que é da linha de alimentos, suco, água de coco, cervejaria, saneante, cosmético. Nós temos uma gama muito grande de apicultura, uma gama muito grande de embalagem, e somos situados no estado do Espírito Santo. Gente, nossa, amei. Quanto aprendizado, fiz várias anotações aqui, Jaclay. O Jaclay é realmente uma fonte, um canal de conhecimento. Gente, a primeira vez que eu tive contato com o Jaclay foi num jantar, lembra? Verdade. Você, Fernanda, Isaías, o Isaías já esteve aqui. Um grande abraço para o meu amigo Isaías. E eu fiquei encantada com o quanto ele entrega, gente, o quanto ele transborda. Parabéns, Jaclay, pelo seu trabalho, pela sua empresa, né? Incrível. E, se você não está inscrito aqui, se inscreve, deixa aqui teu like, comenta aqui o que é que você achou desse podcast e compartilha também para o máximo número de pessoas. Queria agradecer também a sua audiência, é graças a você que nosso canal está crescendo aqui, já são mais de 1000 vídeos publicados, né? Estamos aí chegando aos 18 mil inscritos. E é isso, te vejo no próximo ABcast. Até lá!
Tchau, tchau.